Fala galera, mais um videozinho aqui no canal do YouTube para você sobre alimentação dos cães, tá? Se você ainda não se inscreveu no meu canal, clica aqui embaixo, ativa o sininho para você receber, curta, compartilhe os vídeos, dá uma navegada aí, sobe, vê todos os vídeos que eu tenho, tem muito vídeo de conteúdo legal para vocês. E hoje eu decidi falar sobre a alimentação dos cães. Caraca, perdi, uma alimentação dos cães, isso é coisa fácil, a gente bota a ração, não é tão simples assim. É um assunto muito controverso, porque existem muitas linhas de pensamento das pessoas que compram os cães no canil, existe a opinião dos veterinários, existe a opinião dos donos de pet shop, dos donos de loja de agropecuária, e eu queria trazer para vocês a minha visão como adestrador e como veterinário. Eu acho que isso é muito importante porque as pessoas têm um entendimento, às vezes, um pouco errado, de que se o animal tiver a comida disponível o tempo todo, isso vai estimulá-lo a comer. Não é bem assim que funciona. Tudo que o animal tem disponibilidade mais, ele tende a banalizar. Então não adianta você oferecer o mesmo tipo de alimento, no caso a gente está falando da ração, e deixar ele de forma disponível o dia todo. Por quê? A ração no ambiente ela oxida, ela atrai rato, ela atrai barata, ela atrai fungos, bactérias, ela perde a crocância. Eu não sei você aí de casa, mas eu odeio comer creme cracker mole. Imagina o cão que só se alimenta daquele tipo de alimentação, só se alimenta daquele mesmo modelo de ração todos os dias. Isso não é um estímulo para ele comer bem. Pelo contrário, ele vai começar a deixar isso de lado. E uma coisa muito importante que poucas pessoas falam é que 95% das doenças que acometem o cão, o primeiro sinal clínico é a perda de apetite. Se você simplesmente deixa a ração lá e vai só completando durante o dia, você não consegue ter uma noção real de quanto o seu animal alimenta, de quanto ele come por dia. Isso vai ser um problema, porque se o seu cão começa a comer 20% a menos de um dia para o outro, você não vai saber. Se em 5, 6 dias o seu animal diminuir o volume pela metade, você não vai conseguir saber. Ah, Perdigão, eu sei, eu conheço muito bem meu cachorro, com certeza eu sei. Você não vai saber, porque a ração está disponível, nem todas as vezes o animal ele se alimenta quando o dono está perto. Uma perda de peso de um cão em 5, 6, 7 dias não é muito visível. Se você não pesa o seu animal todos os dias, você não vai conseguir saber se esse animal está tendo essa perda de peso. Ah, Perdigão, se o meu cachorro não comer, tem algum sinal clínico que pode ser importante, que mostra que ele está há muito tempo sem se alimentar? Sim, o animal tende a vomitar uma gosma branca, às vezes meio amarelada, vomitar bile, às vezes por um jejum muito prolongado. Mas o mais importante da alimentação é o seguinte: a gente segue um padrão baseado no rótulo da ração. Show. Padrão no rótulo da ração. Não, eu vejo lá, a ração é para raças pequenas. Se o meu cachorro tiver 10 quilos quando for adulto, eu tenho que dar agora 20 gramas. Cara, impossível saber disso. Impossível. Vou fazer uma analogia aqui muito simples para vocês. Por exemplo, eu fui obeso a minha vida toda, tem pouco tempo que eu consegui sair da obesidade. Eu já tive o mesmo peso que eu tenho hoje, com vários tipos de score corporal e com vários tipos de treinamento. Eu estou hoje em torno de 100 quilos, já tive 100 quilos obeso, já tive 100 quilos muito magro, já tive 100 quilos com percentual de gordura diferente. Por exemplo, se você fosse basear no peso, eu tenho 1,80 m, tenho 100 quilos. Eu tenho amigos que têm 1,93 m e têm 100 quilos. Essa pessoa, às vezes, é muito mais magra do que eu. Eu tenho amigos de 1,60 m que têm 100 quilos. Então, você se orientar só pelo peso do seu animal, isso não vai te dar um padrão perfeito. Costumo falar que a melhor sensibilidade que a gente tem que ter é a gente entender o padrão de score corporal do cão. O cão, ele precisa ter as costelas cobertas, você não pode contar as costelas nem vê-las, né, olhando de cima, nem pelas laterais. O cão não pode ser contado as vértebras da coluna, né, esse ondulamento, elas devem estar com massa muscular preenchendo as laterais das vértebras. E o animal, ele deve ter um leve estritamento na área da cintura, tá? Deve vir um tronco, as costelas, e ter um leve estritamento na área da cintura. Perdigão, mas poxa, eu tenho um galgo, eu tenho um whippet, eu tenho um greyhound. Então, tem alguns animais que têm um peso mais leve, já muito originado da raça, animais mais atléticos, que são esses cães de corrida, galgos, greyhounds, whippets. São animais muito direcionados, mas na maioria dos casos, o animal precisa ter um score corporal sadio. E o score corporal sadio está muito mediante a capa de gordura que ele tem em cima da parte óssea. Ótimo. A gente entendendo esse padrão, fica um pouco mais fácil da gente entender e olhar o nosso animal e entender. Não, perdi, o meu cachorro está todo quadrado, ele não tem essa cinturinha. Provavelmente ele está acima do peso. É claro que você deve procurar o seu médico veterinário para ele te ajudar
a emagrecer, a regular a alimentação. Mas a gente está aqui para falar mais dos horários e dos benefícios e malefícios dessa ração disponível o tempo todo. Um dos malefícios da ração disponível a gente já falou. A gente não consegue ter um controle alimentar correto do animal, saber na realidade o quanto ele come por dia, o quanto ele consegue se alimentar, o que sobra ou não. O segundo malefício da alimentação disponível direto é que o cão ele tende a ter picos de hiperatividade pós-alimentação. Então, um cão que ele se alimenta várias vezes ao dia, ele tende a produzir um volume maior de fezes com mais frequência. Então, se você tem aí um cachorrinho que você vai deixar ele sozinho, se você quer deixar a sua casa higienizada, é muito importante que ele coma enquanto você está em casa e, se possível, ele defeque. Por quê? Ao vermos as fezes também são um grande referencial de saúde. Fezes homogêneas, sequinhas, com formato, com tamanho, são uma sinalização de saúde do animal. Então, quando a gente consegue ver, porque qualquer alteração nas fezes precisa ser um sinal de alerta. Se as fezes do seu animal estão amolecidas, se ela tem presença de muco, se ela tem presença de sangue. Então, é muito importante que a gente consiga alimentar o nosso cão e, se possível, ainda conseguir ver as fezes dele, às vezes antes da gente sair para trabalhar, antes da gente começar a trabalhar, a galera do home office, é muito importante a gente ter isso. Então, o segundo malefício da ração disponível é que você não consegue controlar e ter noção dos tempos que o seu animal leva para produzir as fezes. Você não consegue identificar a velocidade do trato intestinal desse cão. Já usando esse gancho, um dos grandes motivos para a coprofagia, que é o hábito do animal comer fezes, é o fato do cocô estar disponível. Então, se o seu animal defeca e o cocô fica ali, muitos filhotes podem brincar com o cocô e até mesmo comer esse cocô. Então, é muito importante que a gente consiga acertar os horários da alimentação para a gente conseguir matar mais esse malefício, não dar espaço para acontecer um animal de criar o hábito da coprofagia. Outra coisa muito importante, a alimentação, né, ela é uma potente forma da gente criar atenção e capturar a atenção do animal. Se você mantém o seu animal com a ração disponível direto, quando você vai treinar um comando, quando você vai treinar uma obediência, quando você quer criar um condicionamento positivo, uma bonificação de comportamentos adequados, esse animal provavelmente não vai dar muita atenção para esse alimento que a gente for utilizar. Ele não vai aceitar um petisco, uma fruta ou qualquer coisa que o valha. Ele está o tempo todo de barriga cheia. Então, quando a gente acerta os horários de alimentação, a gente consegue ter um foco maior do animal no alimento. É muito costumeiro falar no meio do adestramento que o animal tem que trabalhar para comer. É uma das formas que muitos adestradores utilizam para não inserir petiscos, para não inserir nada fora da alimentação do cão, em especial com os filhotes, utilizar a própria ração. Então, o horário da alimentação, a alimentação sendo colocada da forma correta, ela tem benefícios maravilhosos. Por exemplo, vamos falar do caso dos filhotes primeiro. O filhote, geralmente um filhote, até os 7, 8 meses, ele deve se alimentar 3 vezes por dia. Por que 3 vezes ao dia? A digestão do animal é um pouco mais lenta. Então, se a gente alimentar o animal no horário certo, a gente consegue identificar o pico de energia que ele pode ter, né? Muitos filhotes brincam muito de morder e destruir móveis. Então, se a gente consegue prevenir esse processo, se a gente consegue que esse animal tenha esse pico num ambiente controlado, se a gente consegue que esse animal tenha esse pico num momento que ele esteja com o brinquedo ou mais reservado, a gente vai ajudar bastante, né? A gente vai conseguir, por exemplo, sair para trabalhar e ter certeza que o nosso animal está alimentado, sadio e forte. Então, por exemplo, com os filhotes eu trabalho sempre em 3 horários. Primeiro horário da manhã, o segundo horário em torno da hora do almoço e o terceiro horário até umas 6, 7 horas da noite. Por quê? Eu geralmente alimento o cão, o filhote em especial, e levo ele para o local onde eu quero que ele faça cocô. Restrinjo ele, seja na sua varanda, na varanda do seu quarto, na sua área de serviço, na sua cozinha, o que você quiser, para poder acelerar esse processo dele poder acertar melhor o tapete higiênico. Só que nesse momento que eu deixo ele restrito pós-alimentação, eu faço dessa experiência uma experiência positiva. Eu pego um brinquedo, que na maioria das vezes eu tento utilizar brinquedos interessantes, ou eu cozinho um frango e pego o caldo do frango para molhar no brinquedo para ele ficar mais interessante. Por quê? Eu quero que o animal entenda que ficar separado do dono
é uma coisa positiva e não uma coisa negativa. Então, se eu associar isso de forma positiva, se o cão pós-alimentação tiver esse pico de hiperatividade com um brinquedo hiper interessante, a probabilidade dele diminuir a intensidade das mordidas com os membros da família é muito grande. Então, a gente está trabalhando de forma preventiva. Então, a alimentação já está ajudando a gente a acertar o horário das fezes e, ao mesmo tempo, evitar brincadeiras de morder. Por que eu não gosto de passar das 6, 7 horas da noite? Porque eu quero conseguir limpar esse cocô até a hora do animal ir dormir. Eu não quero que esse cocô fique disponível, porque já, como eu falei, um cocô disponível pode ser um atrativo para a coprofagia. Eu não quero que esse animal tenha um pico de hiperatividade na hora que a família esteja indo dormir. Então, os horários fixos de alimentação ajudam a gente a entender a rotina do nosso cão e do nosso filhote. Eu sempre sigo o mesmo padrão. Coloquei a ração, deu 30 minutos, o animal não comeu, eu recolho essa ração, boto ela num saco plástico e dou um nó. Eu não dispenso essa ração. Eu reutilizo essa ração na alimentação de meio-dia, na alimentação de 6 da tarde e o que sobrar no final do dia, eu dispenso. E uma coisa muito importante para você aí. Se foi determinado que o seu animal precisa comer 3 porções de 30 gramas, se ele não comeu as 30 gramas de manhã, você não soma para a hora do almoço. Na hora do almoço, é só 30 gramas. Na hora do jantar, só 30 gramas. Não é um efeito acumulativo. Não vou, tudo que sobrou eu vou juntando e vou botando mais. Isso não funciona. Isso não é interessante para o animal. A gente precisa entender que o estômago do animal é muito pequeno. Você pega aí um animal, às vezes, de 1 quilo e tem um estômago desse tamanhozinho, menor do que uma moeda de 50 centavos. Então a gente não quer uma repressão estomacal tão grande. Quando a gente começa a entender a rotina do animal, a gente consegue até conseguir estimulá-lo a defecar nos horários corretos. De que forma? Alimentei, restringi ele no espaço, deixei com o brinquedo para criar uma associação positiva e eu só libero aquele animal de lá quando ele defeca, mesmo que ele faça no lugar errado, mas ele está no ambiente, expectativa e realidade, já está fazendo naquele ambiente legal, já é um avanço para a gente. Aí o cão foi lá, fez cocô, a gente, muito bem, de vez em quando a gente passa lá para dar uma olhadinha, muito bem, damos uma bonificação alimentar, um petisco, um pedaço de banana, um pedaço de ração, o que for, e liberamos ele. O que acontece na cabeça do animal? Ele começa a condicionar, ele começa a entender que toda vez que ele defeca, ele ganha 3 benefícios: carinho, comida, liberdade. Caraca, fazer cocô é uma parada muito irada, malandro. Vou fazer cocô para poder sair daqui o mais rápido possível e ganhar esses 3 presentes. Entenda, imagina você fazer isso todos os dias, 30 dias. O animal começa a associar e ele diminui a janela dele de defecação. Ele começa a defecar cada vez mais rápido para ganhar esse benefício. Ele tem total capacidade de estimular o metabolismo intestinal dele para quando lhe é conveniente. Então o animal vai cada vez mais rápido querer fazer o cocô para ganhar os 3 benefícios. Então isso é muito maneiro. A gente está trabalhando de forma preventiva que seu cachorro não faça cocô quando você está ausente, para evitar a coprofagia. Seu cachorro não vai fazer cocô no meio da sua sala porque ele ficou num ambiente controlado dele pós-alimentação. Seu animal entendeu que ficar sozinho ganha um benefício. Você está entendendo o que a alimentação pode te trazer? A alimentação em horários inadequados, ela gera picos de hiperatividade. Então muitas pessoas às vezes passeiam com o cão e vão deixar o cachorro em casa e deixam o animal com muita ração. E aí o animal recarrega a bateria dele, se vê entediado, se vê sem ter o que fazer e começa a destruir os móveis, latir em excesso. Isso é um dos grandes motivadores de destruição de móveis de animais mais velhos. Pessoas que alimentam o animal para deixar ele sozinho. E na maioria das vezes, gente, a pessoa não sabe nem que o animal comeu. Só largou a ração lá. Então isso é muito ruim. Vai ter cocô disponível, vai ter uma sujeirada danada quando você sair, o animal vai ficar entediado, vai destruir seus móveis. Então existe todo um benefício quando a gente fala sobre alimentação. É a base da rotina do animal. O animal precisa da rotina, ele precisa saber os horários certos. E uma outra coisa muito importante, que é pouquíssimo falado, o animal ele deve comer com a cabeça, vou botar aqui que aqui é a cabeça do cão e aqui é o pote de ração. Ele deve comer com o pescoço na altura do tronco. O pote deve subir. Por quê? Já houve algumas pessoas discutindo sobre isso. O animal é um carnívoro, ele destroça, ele veio do lobo, ele destroça as coisas. O seu cão da sua casa, ele não destroça as coisas. Ele come uma ração de fácil digestão, desenvolvida para ser fácil para o animal comer.
Então, quando ele come com a cabeça no chão, por exemplo, se eu tivesse aqui com um prato de comida sem um talher e eu abaixasse minha cabeça, para poder essa comida chegar no meu estômago, eu teria que usar muito ar. O ar é sinônimo de timpanismo, acúmulo de gás, o animal vai soltar muitos puns, o animal não vai mastigar a ração, não vai ter saciedade na hora da mastigação, né? O animal não vai quebrar os pedaços da ração, o animal vai acabar absorvendo poucos nutrientes da ração, deixando para todo o suco gástrico quebrar os grãos da ração. Então é bem provável que esse animal não tenha saciedade, ao comer com a cabeça no chão. É bem provável que esse animal tenha uma produção de fezes muito maior do que um animal normal, e é bem provável que esse animal solte muito pum e tenha muitos gases e muitos desconfortos, né? Lembrando que o animal não toma Luftal, ele não pede Luftal, ele não fala que ai, tô com gases. O animal fica desconfortável para deitar e tende a ter picos de hiperatividade. Se você curtiu essa dica aí, curta aqui o meu vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Cada dia mais a gente vai estar trazendo conteúdos de qualidade para vocês. Não é sobre treinar cães, e sim sobre mudar a vida das pessoas através do relacionamento com os seus cães. Um beijo do tio Perdiga. Até a próxima.